Fala galera do podcast Vai Corinthians. Eu acho que nunca o hino de um clube mostrou, né, como que uma letra deveria ser para um time, né? Salve o Corinthians, porque a fase tá péssima e o pior, né, a gente não vê nenhum elemento de melhoria, né? Tanto dentro de campo quanto fora, com a diretoria fazendo sempre das suas presepadas e cada vez mais vai aparentando que o buraco é mais embaixo. Senhoras e senhores, o fim é feio. Quem costumou ver o Corinthians sempre vitorioso, né, dos anos 2000, 2011, Libertadores, Mundial, 2015, né, o time do Tite também, e ver um futebol desse que está sendo jogado hoje é de sangrar o olho, né? E o pior é, não é que é de agora isso, né? Desde 2017, ali, quando o Corinthians foi campeão ali, paulista, brasileiro, né? Com o Carille, depois em 2019 também campeão paulista, tomando aquele vareio de bola do Santos, do São Paulo, no Pacaembu, que ali você já imaginava, né? Então, algumas coisas mudaram no meio do caminho e parece que o time começou a adotar um discurso de o Corinthians sabe sofrer, o Corinthians é assim. Não, o Corinthians nunca foi assim. Jogar por uma bola, isso não é o Corinthians. Se defender o jogo inteiro e apostar no contra-ataque, isso não é o Corinthians. O jogo de ontem contra o Atlético Mineiro foi muito isso, né? Nem por uma bola, né? Acho que o Corinthians chegou a finalizar algumas vezes. Finalizou, né? Finalizou com o Fausto Vera. Teve aquela jogada do Wesley também na linha de fundo, mas o que a gente vê em campo é uma coisa que não tem explicação. Se eu pegar um amontoado ali, aqui de amigos do meu bairro e colocar em campo para jogar, talvez a gente consiga fazer um desempenho melhor que o deles. Lógico que a gente não tem um preparo físico, mas poxa vida, né? É umas coisas que tem no campo que você não consegue entender, a gente não consegue entender. E começa a se questionar. Será que o Corinthians treina? Será que está acontecendo alguma coisa lá e ninguém quer correr e todo mundo quer que o Corinthians exploda? Porque não tem outra explicação. O time não consegue trocar 4 passes atacando. Erra passe de 1 metro. O time não tem aproximação. Todo mundo vai falar agora, mas o Luxemburgo está aí faz menos de um mês. Tudo bem. Ele tem parte também, porque ele colocou o Paulinho de primeiro volante. O Paulinho nem treinando estava. Fábio Santos, Avenida Fábio Santos na esquerda. Gil junto com ele ali na zaga. Não dá, é umas peças que estão no Corinthians hoje aí que enquanto estiverem aí vai ser sempre assim. E gol nas costas do Fagner, gol em jogada que o Gil não acompanha. E é engraçado, não sei se vocês repararam, mas no segundo gol do Paulinho, né, que a bola vem no costardo ali do Fagner, vai pro meio da área, o Gil não acompanha e fica todo mundo olhando pro Murilo como se fosse culpa dele, né? Que não afastou a bola. É complicado. Aí capaz que sobrar alguma coisa pro menino ainda que tá se matando em campo. Mas são jogadores que já deveriam, né? É, acho que isso depende bastante da diretoria também, né? Dar uma chegada mais forte neles, falar, ô pessoal, e aí, vocês têm interesse em ficar? Vocês não querem jogar? Beleza, deixar vocês na reserva, vocês não vão jogar mais. Quem vai jogar é quem tem vontade, porque é umas coisas que a gente vê em campo que não tem condição. A bola bate no pé do Fagner, chutão pra frente. Bate no pé do Gil, chutão pra frente. O Corinthians hoje é um cemitério de atacantes. Pode ser qualquer atacante que venha jogar no Corinthians hoje vai passar fome, porque é só bola espirrada, é só chutão. O Corinthians hoje não tem uma jogada ensaiada e não é nem de hoje, é desde o ano passado. Se você parar para pensar, fala uma jogada ensaiada que o Corinthians tem hoje, tanto em bola parada como de transição, não tem. O Corinthians não tem. O Corinthians não consegue sair jogando. A posse de bola que o Corinthians apresenta nos jogos, ela é falsa. É toque de um lado para o outro entre os zagueiros. Aí quando um dos zagueiros é apertado, tome chutão pro Yuri Alberto brigar lá na frente. Isso não é posse de bola. Posse de bola é quando a gente tá no campo do adversário, tocando a bola, envolvendo. Descansa com a bola. Marca, futebol é fácil. Marca a pressão, tomou a bola, aí sim, descansa com a bola no pé, vai tocando, vai se apresentando, vai tocando. O adversário não vai aguentar ficar de bobo. E consegue achar os espaços. É assim que o Fluminense faz. E será que o elenco do Corinthians é tão pior do que o do Fluminense? Então o que falta no Corinthians hoje? O Corinthians tem um bom goleiro, o Corinthians tem um bom lateral, o Corinthians tem um jovem zagueiro que é promissor, o Corinthians tem um volante ali que é o Fausto, que é muito bom jogador. O Corinthians tem 2 atacantes que seriam titulares em qualquer equipe do Brasil, que é o Roger com o Yuri. Mas o Yuri também não está se ajudando, né? Não consegue dominar uma bola, não consegue tocar, parece que desaprendeu a jogar bola da noite pro dia esse rapaz.
Às vezes passa até pela cabeça da gente, né? Será que está acontecendo alguma coisa? Será que está com salário atrasado, direito de imagem atrasado? O pessoal quer derrubar alguém lá da comissão? Porque além do jogo pífio que o Corinthians fez ontem, não criando praticamente nada, foi espectador, né? O Corinthians foi um telespectador ontem no jogo em Minas. Tomou 2 gols e é uma vantagem que a gente não consegue imaginar que vai conseguir reverter aqui em São Paulo. Agora o Corinthians tem uma sequência de jogos aí que é que é uma das mais complicadas ao meu ver, né? Que pega Flamengo, Fluminense, tem jogo da Libertadores, depois tem a volta do mata-mata na Copa do Brasil e a gente não consegue ver melhora. O time treina, joga, não melhora. Treina, joga, não melhora, né? Ainda se é um trabalho que tivesse em construção, você fala, opa, parece que está acontecendo alguma coisa diferente aqui, que nem o São Paulo com o Dorival. Mas não, no Corinthians não acontece nada. Ao meu ver, isso é culpa de quem está no comando. É do Duílio. Porque o Dorival ano passado ficou dando sopa no mercado. Depois que o VP já tinha saído, o Dorival ficou livre. Aí o Duílio preferiu fazer o quê? Vamos efetivar o Lázaro. Gente, o Lázaro é um analista de desempenho. Que ele foi auxiliar em alguns jogos. Não era para dar um time do tamanho do Corinthians na mão de um cara desse, sem experiência. Pode ser que no futuro ele venha a ser um grande treinador, ou beleza, agora sim você está pronto para dirigir uma grande equipe. Mas no momento não está. Tá cru. É a mesma coisa se você tiver uma empresa, uma baita marca e colocar uma pessoa que está estagiando. Falar, você está estagiando, vem aqui então cuidar da minha empresa, você vai ser o diretor dela. Mas eu não entendo, não, não. Você tem estudo para isso. É a mesma coisa, tem que ser alguém com experiência, tem que ser alguém com know-how, tem que ser alguém com conhecimento. Não é treinador, não é simplesmente colocar alguém lá. Eu sempre vejo o futebol como uma empresa. São peças, é o gerente, e o gerente vai começar a ver lá qual setor que está dando certo, qual que não dá, o que tem que mudar, o que tem que fazer, se precisa de desligar, se precisa contratar, é isso. É fácil, não tem mistério. Mas no Corinthians parece que tudo é obscuro, tudo é estranho, tudo é às escuras. Até hoje a gente não sabe qual foi ao certo a negociação com o Yuri. Se vai mais alguém, se não vem. Gustavo Mantuan tá para voltar. O Zenit falou que quer agendar uma reunião. Se vender o Pedro, vai pro Zenit. O Du, o Robert Renan, daqui a pouco o Robert Renan tá valendo mais que o Yuri e toda essa baciada de jogador do Corinthians que foi para lá. Mas o que importa é isso, né? Esse fute do Corinthians parece que só traz jogador de empresário, de esquema. É complicado. O Corinthians precisa de uma faxina geral urgente. Urgente, urgente. Começa pela comissão técnica, preparador, físico, pessoal do scout, jogadores. Tem alguns jogadores ali que não tem a mínima condição de vestir a camisa do Corinthians. Limpa tudo, começa de novo. Torcer para não cair esse ano, tem isso também. A gente tem que torcer para não cair porque, assim, é um cenário desesperador. Eu não consigo ver o time melhorando. Pode ser que no próximo jogo melhore. Opa, agora vai começar a engrenar. Opa, beleza. Começou a jogar melhor. Mas a gente não vê isso. Desde quando o Luxemburgo assumiu pra cá, a gente não vê uma melhora. Parece que só piora. Quando o Cuca assumiu contra o Remo, a gente viu o Corinthians um pouco diferente. Marcando mais em cima, mordendo mais na marcação. Né? Embora não tenha sido um jogo esplendoroso, e vamos levar em conta também o adversário, né? O Remo não é o Atlético Mineiro. Mas são jogadas, são movimentações, são volantes agredindo a bola. A gente não vê isso. Você vê um Maico pesado, você vê um Paulinho que não tem a mínima condição de marcar ninguém. Ainda que por um certo tempo, ainda com a proposta que o Luxemburgo queria para o time ontem, acabou dando certo até onde o time aguentou. Depois você já vê jogador erguendo no meião, colocando a mão na cintura. É inacreditável. Mais um ano jogado no lixo do Corinthians. E é engraçado, é o preparador físico que estava com o Mancini, foi identificada a causa, mandou ele embora, desligou, né, o Flavinho de Oliveira, veio a comissão do VP, foi desligado o VP, e quem que o Corinthians traz de novo? O mesmo problema que tinha na parte física. Não, às vezes parece que é piada, às vezes parece que o Duílio tá brincando com o torcedor, cara, tá brincando de ser presidente, porque não é possível. Como que você desliga uma pessoa por incapacidade técnica e contrata ela de novo e o time apresenta as mesmas deficiências? Aí tem que vir uma pessoa de fora agora para desligar essa pessoa, que é o Luxemburgo, que trouxe o Melo e desligou o Flávio.
que está acontecendo com esse Corinthians? Aonde vai parar isso daí? Jogadores, categoria de base, que estão vindo pro profissional. Você vê esse jogador, com exceção do Murilo, os jogadores não têm físico, parece. É tudo magrelo. Jogador que não aguenta uma dividida, jogador que não aguenta um tranco. A base está ali para preparar. O que está acontecendo na base do Corinthians? Por que os jogadores sobem tão despreparados fisicamente assim? O Wesley tem 18, 19 anos, tava com cãibra. É inacreditável, não é? Pois é. Então o Corinthians perdeu de 2-0 para o Atlético Mineiro, tomando um baile. Eu acho que teve momentos do jogo, acho que o Atlético chegou a ter até mais de 70% de posse de bola. O Corinthians só se defendeu. Feio, feio, feio. Vi de exemplo que aconteceu com o São Paulo. Esse não é o Corinthians, cara. Alguma coisa precisa mudar e urgente. Eleição aí tá aí no final do ano. Vamos ver se entra um presidente que tem uma mentalidade um pouco diferente do que está acontecendo hoje, porque, ao meu ver, é tudo farinha do mesmo saco, né? Mas a gente sempre tem esperança, né? Porque todo torcedor sabe, o Corinthians se organizar o mínimo, fazer o mínimo do mínimo, o Corinthians é potência. Fechou, acho que o balanço do ano passado, né? O Corinthians faturou 800 milhões. O Flamengo passou de 1 bilhão de faturamento. E o Corinthians faturou 800 milhões e não foi campeão de nada. Imagina se fosse campeão de alguma coisa. Porque quando você é campeão, aumenta as suas receitas. Você vai querer um patrocínio maior. Você vai vender um direito de transmissão de um jogo seu por um valor maior. Porque você é o campeão. O Corinthians é uma máquina de dinheiro. Só que a galera e quem tá lá parece que usa do jeito errado, né? Eu não tô aqui para afirmar que eles roubam ou não, mas alguma coisa tá acontecendo no Corinthians. O Duílio falou que queria ser lembrado como o presidente que pagou a dívida do clube. Atualizou o balanço e o Corinthians pagou 0,2% da dívida. O Santos pagou 20% da dívida dele. E o Santos consegue jogar bola e o Corinthians não. E olha o time que o Santos tem. Então é uma coisa pra gente colocar a mão na cabeça e começar a se questionar, né? Não começar a ficar acreditando muito em cortina de fumaça, porque daqui a pouco aparece o Duílio, fala que vai contratar o Firmino, que vai contratar não sei quem, e a torcida esquece. Silêncio, vadias, o Duílio tá trabalhando. Mas tem a questão da dívida, tem a questão das empresas que ele contratou para fazer auditorias internas. E aí, como ficou? O que está acontecendo? Contratação dos jogadores para lá de duvidosas. Vários jogadores que o Corinthians contrata e nem estreia pelo profissional e depois toma pau na justiça. O Richard Rios está no Palmeiras. Foi oferecido para o Corinthians. Mas será que não era interessante para o Corinthians? Não, a gente tem Rony. Não, a gente tem Duqueiroz. A gente não precisa de zagueiro. O Balbuena tá de volta. O Balbuena às vezes não dá a impressão aquele jogador que bateu uma feijoada e foi pro jogo pesado, horrível. Horrível, e chegou a ser titular dele com o Gil ainda, gente. Olha o tamanho desse fumo do Corinthians. Fábio Santos na esquerda. Roger Guedes marcando. Não, se você catar uma criança de 5 anos e falar você vai ser treinador e você vai jogar contra o Corinthians, eu colocaria meu lado mais rápido em cima do lado esquerdo do Corinthians, que é Roger Guedes. Aí depois tem ali o Maico, Fábio Santos e agora tá o Murilo, né? Mas antes era o Gil. Não tem quem acompanhe. Futebol hoje, a técnica parece que saiu um pouco de lado. Hoje em dia é físico. 95% é físico. Lógico que vai ter hora que o físico vai sair de lado e vai deixar o talento, né? Mas isso é o mal do brasileiro, né? O brasileiro quis evoluir tanto para ser igual ao europeu e o europeu usou isso daí para ganhar do talento do brasileiro. E o brasileiro quer ser europeu, em vez de buscar as origens, né, as raízes ali do futebol brasileiro, aquela ginga, o drible, tá perdendo essa essência. Hoje você vê jogadores corredores, né? Corredores fortes. E o driblador? E o 10 pensante? Será que ninguém faz mais um camisa 10? Difícil de acreditar, né? Difícil de acreditar. Mas o Corinthians ficou então numa situação muito delicada agora na Copa do Brasil, precisando fazer 2 gols para ir para as penalidades, e sem falar a tabela que o Corinthians vai ter pela frente agora, que é bizonha. Para um time que está em reconstrução, bizonha ao quadrado, né? Vamos ver agora quais serão os próximos passos do Corinthians, ver se vai mudar alguma coisa.
E semana que vem a gente tá de volta. Vamos acompanhando o Corinthians, vamos torcer, né, para que tudo dê certo, mas é complicado. A gente não tá vendo uma luz no final do túnel, não. E tá vendo só o túnel ficar mais escuro. Tá bom? Grande abraço para vocês, fiquem bem e até a próxima.